Oi, oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e hoje estou aqui com meus colegas para falar um pouquinho com vocês sobre a importância do pH e da solução tampão para os ensaios toxicológicos. Para começar, iremos retomar um pouco do que vocês assistiram na semana passada. Vocês se lembram o que é ecotoxicologia, né? De acordo com Blaise, ecotoxicologia é a ciência que estuda os efeitos dos poluentes nos organismos e como esses interagem com o seu habitat, permitindo que seja possível avaliar os danos que ocorreram ou podem ocorrer nos ecossistemas após a contaminação. Esses estudos acontecem por meio de ensaios toxicológicos, onde nós meio que simulamos o habitat em que nosso organismo de estudo vive e aplicamos o poluente de escolha. Então, conseguimos entender quais são os efeitos desse poluente no habitat. Memória refrescada, bora continuar. Nesses ensaios ecotoxicológicos, nós precisamos dar uma atenção especial para o pH. Isso é porque se nosso meio de cultivo não estiver numa faixa apropriada de pH, o nosso embrião não consegue se desenvolver. Então, antes mesmo da gente realizar o ensaio toxicológico, a gente precisa saber em qual pH o nosso organismo teste se desenvolve melhor. Às vezes dar um Google é o suficiente para você, mas se você quiser, por que não começar fazendo testes de pH com as nossas sementes? Aqui temos um exemplo de como o pH afeta o desenvolvimento da planta. Como vocês estão vendo, como a nossa amostra em pH 6 se desenvolveu muito melhor que em outros pHs, isso não significa que todas as sementes em um dado pH vão germinar. É normal que algumas sementes consideradas duras ou dormentes não germinem. Espera, você não lembra o que significa pH 6? Não sabe o que esses números significam? Ok, então vamos lá para mais uma revisão. Oi, turma, acredito que todos vocês devem ter tido alguma experiência com o pH. Se vocês acham que não, nesse exato momento vocês estão aqui por seu pH estar adequado. O pH varia conforme a concentração de sais, ácidos e metais. O pH do sangue é o reflexo do estado do balanço ácido e base do corpo. O pH, seu índice no sangue deve ser mantido entre 7,35 e 7,45, indicando que ele está pouco alcalino. E ele possui uma série de mecanismos que compreendem a produção, tamponamento e eliminação de ácidos pelo corpo. O pH foi introduzido por Sorensen em 1909, com o intuito de determinar a quantidade de valores de acidez e basicidade de uma solução. Nesse mesmo ano, Henderson apontou o papel fundamental do íon de bicarbonato, no qual faz a manutenção da concentração hidrogeniônica do sangue. E também foi ele quem fez a equação que relaciona matematicamente o pH de uma solução tampão. Mas o que é esse pH? pH tem como referência para a determinação de ácido, básico e neutro de um meio. Ou seja, quanto mais hidrônio possuir um meio, mais ácido será a solução. Portanto, quanto mais hidroxila houver no meio, mais básica será a solução. A escala do pH é de 0 a 14 com a temperatura de 25 graus. A temperatura precisa ser detalhada porque ela altera a quantidade de íons do meio. Se ocorrer o aumento de temperatura, isso resulta também no aumento de energia de partículas. Aqui vocês podem notar com mais clareza a escala de pH, que pode ser caracterizada por cores para melhor distinção. Há diversas formas de medir o pH, pelo pH-metro, eletrodo e os indicadores que são usados, a fenolftaleína, papel de tornasol, indicadores ácido e básico e o suco de repolho roxo. Ao se iniciar um ensaio, deve-se ter certeza de que o vegetal, o meio e o tampão têm o mesmo pH, para que os resultados não sejam inutilizados. Primeiramente, deve-se decidir se o pH do meio será mais alcalino ou mais ácido, para assim, com os cálculos, saber quais ácidos ou bases utilizar no tampão. A gente tem um ácido e o seu sal, os dois diluídos em água. Eles formam um produto. Outra fórmula que a gente vai precisar é da constante ácida. A fórmula da constante ácida é produto sobre reagente. Concentração do produto sobre concentração do reagente. Mas o que eu faço agora, já que eu sei que pH é menos logaritmo de H+. H+ eu tenho, porque saiu do ácido. Mas
de onde que eu vou tirar esse log? É só multiplicar por logaritmo dos dois lados. Multiplica por logaritmo dos dois lados, que você vai ter log de Ka é igual a log da concentração do produto sobre a concentração do reagente. Tá, só que eu aprendi lá na matemática que multiplicação dentro do logaritmo eu posso desmembrar e fazer se tornar uma soma de logaritmos. Então vai ficar log de Ka é igual a log de CH3O2 menos sobre CH4O2 mais log de H+. Tá, consegui o log de H+, só que pera, ele é positivo. E qual que é o truquezinho que a gente usa quando a gente quer que algo negativo fique positivo, que algo positivo fique negativo? Multiplicar por -1. Multiplica por -1 dos dois lados. E daí a gente vai ter menos log de Ka é igual a menos log do produto sobre o reagente menos log de H+. Conseguimos achar o pH, menos log de H+. Podemos substituir já na próxima linha por pH. Tá, eu já tenho pH. Só que esse menos log de Ka tá feio. E se menos log de H+ é o pH, menos log de Ka é o pKa. Então, vamos substituir esse menos log de Ka por pKa. A linha de baixo vai ser o seguinte: pH é igual a pKa mais log do produto sobre o reagente. Por fim, é isso. Conseguimos passar por toda essa maratona e com essa fórmula a gente consegue encontrar o valor necessário conforme as concentrações do meu ácido, do meu sal e etc. Isso também pode ser usado para base e achar o pOH. Você faz o mesmo processo, só que substituindo. Então, é isso. Vamos falar agora do pH no solo. Qual a interferência do pH no solo? O pH pode interferir na sua produtividade. Para analisarmos esse solo, coletamos uma amostra do solo e misturamos com água e fazemos a agitação desta solução. Em seguida, essa solução passa por processo de decantação ou filtração. Após esse processo, deve-se fazer a medição do pH dessa solução, com pHmetro ou indicadores de ácido-base, naturais ou artificiais. Esse solo pode haver concentrações de sais, metais, ácidos, bases, depende da região onde se localiza. É de extrema importância saber se o solo é ácido ou básico, que vai ser determinante para o desenvolvimento de alguns cultivos. Solo muito ácido geralmente ficam em regiões úmidas, como margem de rios, lagos e pântanos. Para corrigir o pH desse solo, é muito comum a adição de calcário, processo conhecido como calagem. Um exemplo bom são as hortênsias, que se tem influência pelo pH do solo. De acordo com o pH, a sua cor vai variar. Solo ácido, cor azul. Solo básico, varia do rosa ao branco. Bom, depois que descobrimos qual é a melhor faixa de pH para o nosso organismo se desenvolver, no caso desse experimento, como vimos, é o pH 6. Todos os meios de cultivo dos ensaios ecotoxicológicos devem ser no mesmo pH. Isso porque nós queremos ver o impacto apenas do poluente no desenvolvimento do organismo. E se você está se perguntando como se fixa o mesmo valor de pH para todos os meios de cultivos, a gente vai te contar agora. E está na hora de você saber um pouco mais sobre a solução tampão. O que é uma solução tampão? Solução tampão
é uma mistura formada por um ácido ou por uma base fracos e por um sal que apresente o mesmo ânion do ácido ou o mesmo cátion da base. A principal característica de uma solução tampão é o fato de seu pH manter-se praticamente inalterado, mesmo que acrescido de uma certa quantidade de solução contendo um ácido ou base fortes. Como preparar a solução tampão? De forma bem prática, propõe-se elaborar soluções das espécies do tampão, em concentração de 0,01 mol litros, e promover uma titulação da solução ácida pela solução básica, utilizando o medidor de pH. Por exemplo, utilizando a solução de ácido cítrico e uma solução de fosfato de básico de potássio, coloca-se 50 ml de ácido cítrico e titula com fosfato de básico de potássio até o valor do pH desejado. No cálculo para preparar uma solução tampão, você vai pegar a solução A, que no caso é o ácido cítrico, e vai fazer molaridade é igual a massa dividido por massa molar vezes o volume. E na solução B você vai fazer esse mesmo cálculo, onde você vai achar a massa dos dois. No caso do ácido cítrico é 210 gramas e do fosfato de potássio é 274 gramas. Tomando os valores da titulação de 50 ml do ácido cítrico, que é a solução A, com a solução B, a 0,01 mol litros, para obter um tampão de pH 6, temos que 50 ml da solução A mais 150,3 ml da solução B é igual a 200,3 ml, que é o volume total. Fazendo a regra de 3, a gente descobre que para obter 100 ml de um tampão de pH 6, basta pegar 25 ml da solução de ácido cítrico e 75 ml da solução de fosfato de básico de potássio. A tabela apresenta esses valores. Vou falar um pouco de outras aplicações da solução tampão, em especial na agricultura e na preparação do solo. Existem alguns fatores naturais e não naturais para o aumento da acidez do solo. Os fatores naturais é quanto material de origem, vegetação nativa, e os não naturais é quanto manejo, que as culturas, adubação nitrogenada, erosão, eles contribuem para o aumento da acidez. Eles utilizam calcário para fazer o manejo do solo e controlar o pH, para diminuir a acidez. O poder tampão é definido como a resistência do solo à alteração do pH. Então, quanto mais resistente o solo, maior vai ser a utilização de materiais para fazer essa solução tampão, para diminuir a acidez do solo. E é importante se da correção de acidez do solo vai melhorar as propriedades químicas, físicas e biológicas, vai ter uma maior disponibilidade de nutrientes para as plantas, vai reduzir a toxicidade do solo e melhorar a eficiência de determinados herbicidas. E também vai dar um fornecimento maior de alguns nutrientes, de acordo com a composição química desse tampão que é utilizado no solo para correção da acidez. Olá galera, tudo bem? Meu nome é Lauriane e eu vou falar sobre o tampão básico. É um tipo de solução constituído por uma base fraca e um sal. Ambos têm que conter o mesmo cátion. Para isso vamos observar a base fraca hidróxido de amônio e o sal cloreto de amônio. Como podemos observar, temos uma base fraca que dissocia pouco, então a quantidade de íons que ela vai liberar é pequena. Já o sal é o inverso, libera muito íons. Mas o que acontece se eu adicionar uma base forte? Como podemos observar a base forte, o OH-, ao ser adicionado, tem afinidade com NH4+, formando a base NH4OH. Quando eu aumento a quantidade da base, aumenta a dissociação. Com isso, aumenta a liberação de íons. Estou consumindo NH4, mas quando forma a base, eu reponho. Portanto, acaba não tendo a liberação de pH, porque a quantidade iônica sofreu pequena alteração. E o que acontece se eu adicionar um ácido forte? Como podemos observar, o ácido forte aqui vai adicionar H+, que tem afinidade com OH-, obtendo a formação da água, favorecendo a dissociação da base, que terá maior liberação de íons, gastando OH- com H+, mas será reposto logo em seguida, com a formação da água,
Mesmo adicionando ácido forte, não vai apresentar grande alteração de pH. Quando eu falo de tampão ácido, eu tenho que tomar 2 cuidados. Primeiro, quando eu tenho tampão ácido, que o ácido que está misturado a esse sal, tem que ser obrigatoriamente o sal junto com ácido fraco. E esse ácido juntamente com sal, eles vão apresentar o mesmo ânion. Olha, esse exemplo, aqui eu tenho ácido cianídrico e cianeto de sódio. O ácido e o sal, quando eu analiso as duas fórmulas, o que eu vou observar? Que no meu ácido, o ânion e cianeto, CN-, quando eu analiso a fórmula do sal, o ânion também cianeto CN-. Então, para eu ter tampão ácido, tenho que ter ácido fraco e o sal que apresentem obrigatoriamente o mesmo ânion. Essa é a característica primordial de um tampão ácido. Como eu tenho ácido fraco e o ácido são compostos que ionizam, só que como eu tenho ácido fraco e a ionização dele é baixa. Observa aqui que quando o ácido cianídrico ioniza, eu tenho pouco ânions e essa seta menor indica que eu tenho produção de menos ânions e menos cátion, ou seja, a produção de menos ânions é baixa. Já o caso de cianeto de sódio, que é sal, ele dissocia bem. Quando ele é adicionado em água, ele dissolve e dissocia bem. Ou seja, ele libera muitos íons. Então, eu tenho poucos íons com relação a ácido e muitos íons com relação a sal. Agora, como eles vão se comportar com a adição de um base forte ou de um ácido forte? Muito simples. Quando adiciona base forte no meio a meio, vai receber o cátion K+, mais o ânion e H-, só que tem um ressalvo importante. O ânion H- tem grandes afinidades pelo cátion H+. De novo, o ânion H- tem grandes afinidades pelo cátion H+. Quando esse ânion se interage, eu tenho formação de molécula de água, H2O. Eu vou ter grande alteração no meu pH. Quando não tem alteração no pH, por qual motivo? Porque quando H+ interage com H-, tem formação de água e quando ele aumenta a quantidade de água, automaticamente a ionização também aumenta. Então, ácido passa a ionizar, que mais e mais repõe o H+, que está sendo gastado aqui embaixo. Logo, quantidade de mais, ela não sofre de alteração. Isso quer dizer que pH também não sofrerá de grandes alterações. Agora, quando adiciono HBr, estou adicionando mais BR menos. Aí você fala, o que vai acontecer se eu adicionar H+? Então, o H+, ele tem afinidade pelo ânion CN-, já que forma ácido fraco, então nós vamos ter aumento da quantidade de ácido no meio. Como eu tenho um aumento de quantidade de ácido no meio, querendo ou não, vou estar deslocando a primeira equilíbrio para a direita, assim também como no primeiro caso. Então, não tenho grandes alteração quantidade do íons e no meio, pH. Também segue o mesmo princípio. Como podemos observar, o pH é um fator muito importante e merece atenção nos ensaios toxicológicos, uma vez que aumenta ou diminui a taxa de desenvolvimento das plantas. Estando nossas amostras em diferentes pH,
teremos problema para determinar precisamente o que afetou o seu desenvolvimento. Sabendo disso, é de extrema importância a utilização de soluções tampão para padronizar nossos substratos e assim nos preocuparmos apenas com os agentes tóxicos como determinantes dos nossos resultados.